Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde todo domingo nós refletimos sobre os textos litúrgicos que a Igreja nos propõe. E estamos aí no 22º domingo do tempo comum, no ano A. Vamos refletir a partir da perspectiva Calvário e sofrimento, na perspectiva do homem. Meus amados irmãos, tome aí o Evangelho de hoje, Mateus 16, versículo 21 ao 27. Disse Jesus. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Meus amados irmãos, a partir desta pronúncia de Jesus a respeito do sofrimento, a partir desta colocação de Jesus, desta revelação de Jesus aos seus apóstolos, pelo que lhe aguardava nos dias que se aproximava, nós podemos ver aí que o olhar de Deus é realmente diferente do olhar do homem. Que o olhar do homem e os pensamentos do homem não são os pensamentos e o olhar de Deus. Quando Jesus começou a dizer: é preciso ir até Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos. Quando Jesus começou a dizer que era necessário ir a Jerusalém e ser castigado por parte dos mestres da lei, quando Jesus começou a dizer aos seus apóstolos que era necessário ir a Jerusalém e sofrer muito pelas mãos dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, a visão de sofrimento que acompanhava os apóstolos se manifesta na pessoa de Pedro. Mesmo Jesus dizendo que deveria ser morto, mas que ressuscitaria. Então o apóstolo Pedro tomou Jesus à parte. Então veja, Jesus foi levado à parte, como Jesus fez tantas vezes para curar alguém. Jesus que tomou o cego e levou a um lugar à parte para tirar-lhe o sofrimento de não poder enxergar. Jesus que tomou à parte inúmeras pessoas e levando à parte, curou, expulsou demônios, como fez com a filha de Jairo, como fez com a sogra de Pedro, como fez inúmeras vezes, tomando aquela pessoa à parte e fazendo a cura acontecer. Então, meus amados irmãos, Pedro, da mesma forma que o mestre fazia, tomando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Veja o que leva um homem que busca olhar os planos de Deus na perspectiva humana. Veja o que pode fazer um homem que busca olhar o projeto, a economia da salvação por uma perspectiva meramente humana, terrena e rasteira. Então, ele tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isso nunca te aconteça. Pedro não sabia o que estava pensando nem o que estava dizendo. Porque o sofrimento e a morte foi exatamente o projeto salvífico de Deus, a vontade do Pai, a manifestação do amor do Pai
para com toda a raça humana. E Pedro dizia: Deus não permita tal coisa. Como Deus não permitiria tal coisa se isto era, de fato, a vontade genuína do Pai? Enviar o seu Filho para resgatar a humanidade que jaz nas trevas e trazê-la para o seu reino de luz. Que isso nunca te aconteça. Olha o que Pedro estava dizendo. Que isso nunca te aconteça. Se a morte, se o sofrimento de Jesus, se a crucificação não acontecesse, a humanidade toda estaria entregue nas mãos de Satanás. Satanás teria sido vitorioso, como foi com o primeiro Adão. Satanás seria vitorioso, fazendo com que o homem não desfrutasse eternamente do paraíso, como foi no Éden. Então Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Pedro não pensava os pensamentos do Senhor, como diz o profeta Isaías. Deus pensa diferente daquilo que é a vontade humana, que é a repulsa, que é o afastamento daquilo que é sofrimento. Porque muitas vezes, ou melhor, na maioria, e talvez em toda e qualquer circunstância, o homem vai dizer que o sofrimento não é bom para a sua salvação. E nem para a salvação do outro. Então, quando Jesus diz a Pedro: Afasta de mim, Satanás, porque tu não pensa como Deus, mas como os homens, Jesus está revelando para Pedro que Pedro não está mais agindo por meio do Espírito Santo, que Pedro não está mais agindo por meio da vontade do Pai. Porque há poucos instantes, Jesus, quando perguntava quem era ele, quem era Jesus, isso foi leitura da semana passada. Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí sim, Jesus revela para Pedro: Bem-aventurado sois vós, irmão Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então, ali Pedro pensava como Deus. Ali os pensamentos de Pedro eram os pensamentos do Senhor. Mas aqui, influenciado, guiado, conduzido por Satanás, Pedro escuta de Jesus dizendo: Afasta-te de mim, Satanás. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Jesus coloca diante dos apóstolos uma decisão que é crucial e que, por ocasião do poder que a liturgia tem sobre a igreja, Jesus também coloca sobre nós essa decisão, essa possibilidade de aceitar ou de recusar o sofrimento, de aceitar a cruz ou de rejeitar a cruz. Se aceitarmos o sofrimento e a cruz, salvaremos as nossas vidas. Se aceitarmos e acolhermos o sofrimento, estaremos um dia com o Senhor. Mas se recusarmos, se rejeitarmos, se repugnarmos a cruz, perderemos as nossas almas, perderemos a nossa vida, porque foi isso que Jesus quis dizer. Pois quem quiser, versículo 25, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la,
e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Nada, meus irmãos. Nós não podemos dar nada em troca, nada em resgate por nossas vidas, porque o preço está aí à sua frente. A cruz, a coroa de espinho, os pregos, são estes o tesouro que pode comprar a tua vida, que pode resgatar a tua vida do reino de Satanás e introduzir no reino de Jesus Cristo. Por isso Jesus afirma: porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Meus amados irmãos, como eu dizia, a repulsa da cruz, a repugnância do sofrimento, é o que mais os homens, no tempo de Jesus, como mostra São Pedro, ainda anos antes de Jesus, como nos mostra Jeremias, é o que nós hoje também revelamos, que nós somos contrários ao sofrimento. A primeira leitura de hoje mostra para nós que rejeitar o sofrimento é algo próprio da natureza humana decaída. É algo próprio da natureza humana, da concupiscência da carne, da concupiscência do olhar. Veja o que diz o profeta Jeremias, querendo rejeitar, já no final praticamente da sua missão, o sofrimento que ela lhe impôs. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Fostes mais forte, tivestes mais poder. Tornei-me alvo de irrição o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, chamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Então Isaías diz: olha, o Senhor me seduziu e eu me deixei seduzir, porque tua força é maior do que a minha. O teu poder é maior do que a minha força. O teu amor é maior do que o meu amor próprio. Só que Isaías diz: mas por causa disso eu tornei-me alvo de irrição, ou seja, motivo de chacota, de zombaria o dia todo. E talvez você esteja querendo rejeitar, meu irmão, a tua missão profética, como queria Isaías, ou melhor, como queria Jeremias, porque todas as vezes que você abre a boca para falar de Jesus, você é motivo de chacota neste mundo, que tem mostrado, que tem revelado, que é hostil a Jesus e ao sofrimento. Por motivo de muitos escândalos, por motivo de muitas frustrações na perspectiva humana daquilo que é o cristianismo, daquilo que é a vocação do homem para a eternidade. Todas as vezes que nós levantamos a voz para falarmos de Jesus, nós viramos motivo de chacota, como revela para nós o profeta Jeremias. Então,
tomamos sobre nós a mesma tentação que caía sobre Jeremias. Digo comigo, não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele, em nome de Jesus. Eu não quero mais. Talvez você esteja dizendo, eu não quero mais essa vida de crente, eu não quero mais essa vida de cristão, eu não quero mais essa vida de seguimento de Jesus. Eu não quero mais me lembrar dele. Eu não quero mais falar em nome dele. Mas eu quero que você sinta também aquilo que Jeremias sentiu ao dizer que não queria mais Jesus, que não queria mais saber de Jesus, que não queria mais falar de Jesus. Eu gostaria que você pudesse sentir o que Jeremias sentiu. E Jeremias dá testemunho para nós. Quando ele disse que não queria mais lembrar do Senhor, quando ele disse que não queria mais falar em nome do Senhor, ele sentiu e declara para nós. Senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci sem forças para suportar. Então, assim como os discípulos de Emaús, que ao ouvirem a palavra de Jesus, anunciada por ele mesmo, ardiam dentro de si os seus corações, Jeremias também diz: senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci, ou seja, não tem mais como eu lutar. Não tem mais como eu resistir. Desfaleci, perdi minhas forças, eu não tenho mais forças. Eu não consigo mais suportar. Eu não consigo mais rejeitar a vontade do Senhor. E quando esse fogo nos toma, meus irmãos, quando este desejo de Deus está ardendo em nossos corações, nós não podemos fazer outra coisa senão aquilo que o apóstolo Paulo nos aconselha na segunda leitura de hoje, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você não consegue mais resistir ao chamamento do Senhor, se você não consegue mais resistir ao chamado de Jesus, eu exorto você, por meio das palavras do apóstolo Paulo, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Se você quer oferecer um culto agradável a Deus, ofereça sacrifício vivo, você mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em versículo 2 ele diz: como você pode, como nós podemos, como eu e você podemos nos oferecer a Deus como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Ele, fazendo o que Pedro, ou melhor, fazendo o que Paulo nos exorta a fazer no segundo versículo. Não vos conformeis com o mundo. Não se conformar com esse mundo. Olha, tem muita gente dizendo a corrupção é grande. Eu acho que não tem mais jeito. Todo mundo se corrompeu. Se todo mundo se corrompeu, eu também não vou ser aí o único besta, eu não vou ser aí o único otário da história. Pelo contrário, eu vou fazer se cumprir também em mim o que diz aquele provérbio: todo mundo é igual. Ou é todo mundo farinha do mesmo saco. O apóstolo nos exorta hoje: não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e de julgar.
para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, meus amados irmãos, mudar o nosso pensamento para podermos distinguir o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito diante de Deus. Mas nós só podemos fazer isso fazendo o que nós estamos realizando agora, refletindo, meditando, nos alimentando da palavra de Deus, porque somente assim nós iremos dizer, como disse o profeta Jeremias na primeira leitura de hoje: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que a minha. Portanto, meus amados irmãos, que nós possamos pensar, que nós possamos refletir que os sofrimentos que hoje nós experimentamos, como diz o apóstolo Paulo, os sofrimentos dos tempos atuais não se compara, não são comparáveis ao que nós iremos desfrutar. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não se esquece, meu irmão, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Após se inscrever, o próprio YouTube apresentará para você 3 opções do sino. Clica na primeira, receber todas as notificações, para que você seja notificado por cada vídeo novo que for lançado. E também deixa o seu like, compartilha com teus irmãos e vamos evangelizar. Eu peço a sua ajuda para fazer esse apostolado crescer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.